Progresso. Entrevista. A entrevista do programa Espaço Ecológico de hoje será com Greta Sanches Correia, arquiteta e coordenadora de projetos da construtora JCP, Construções e Incorporações S.A. Ela vai falar sobre o que é uma construção sustentável, sua importância e como fazer para diminuir o entulho gerado por uma obra que gera sérios impactos ao meio ambiente. Greta Sanches vai exemplificar, por meio de ações na construção do Solar Tambaú, como uma construtora poderá diminuir impactos ambientais durante a etapa do projeto da edificação e os mecanismos para diminuir o consumo de água e de energia elétrica. A arquiteta também vai comentar sobre como a responsabilidade socioambiental se reverte hoje em vantagens competitivas no mercado. Você acompanha agora a entrevista com a arquiteta Greta Sanches Correia, sob o comando do diretor executivo do programa Espaço Ecológico, Gualberto Freire. Bom dia, Gualberto. Bom dia, Gualberto. Bom dia, Clemilson. Bom dia, José Aquino. Estamos começando o bloco de entrevista do programa Espaço Ecológico e hoje nós vamos conversar sobre sustentabilidade na construção civil. E a nossa convidada é a arquiteta e coordenadora de projetos da construtora JCP, Construções e Incorporações, Greta Sanches Correia. Greta, bom dia, seja bem-vinda ao programa Espaço Ecológico. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante hoje. Já que nós vamos conversar sobre sustentabilidade na construção civil, como é que você conceitua uma construção sustentável? Resumidamente, uma construção sustentável, ela tem que consumir a mínima quantidade de água e energia, tanto na etapa da obra quanto durante a utilização do edifício, utilizar matérias-primas ecológicas, ela tem que gerar um mínimo de resíduos durante toda a sua vida útil e também ter um ambiente confortável para os moradores ou para as pessoas que vão trabalhar, ter um ambiente que não é muito quente, muito frio, muito barulhento, etc. Então, acho que tudo isso resume bem uma construção sustentável. Qual é a importância das construtoras e incorporadoras adotarem práticas sustentáveis? Eu acho que é extremamente importante e eu acho que, infelizmente, são poucas construtoras que já reconheceram essa importância aqui no Brasil, né? A construção civil é conhecida por causar muito impacto ambiental, tanto no uso de matérias-primas, de recursos naturais, como de geração de resíduos. Então, acho que a gente tem que ter uma noção do ciclo de vida de uma edificação para você entender o porquê é importante. Uma edificação, ela nasce no projeto, né? O projeto é onde vai ser concebido o produto, que é o edifício. Vai ser discutida as soluções que vai ter, depois você tem a etapa da obra, que vai ser executado esse projeto, e depois a etapa do uso, né, a operação desse edifício que vai durar aí 50, 70, 100 anos, dependendo, né, da construção, e no final você vai ter a demolição, né, que é alguma coisa para se evitar, né, porque está gerando resíduo também, ou uma reforma, um retrofit para mudar a função desse edifício. Então as construtoras e as incorporadoras, elas estão diretamente ligadas nessas duas primeiras etapas, que é a etapa de projeto e a etapa de obra. Ela dura muito pouco, se você pensar na dimensão da vida da edificação, mas ela tem impacto super importante nesses 50, 100 anos. Tudo que você decidir nesses primeiros anos de vida vai determinar o comportamento da edificação durante a vida dela. Pode consumir muita energia, consumir pouca e etc. Então, por isso que é muito importante as práticas de sustentabilidade. Exato. Greta, você poderia então dar exemplo de como uma construtora poderá diminuir impactos ambientais durante a etapa do projeto da edificação? Eu acho que a etapa de projeto é a etapa que você tem mais oportunidade para criar soluções sustentáveis, mais econômicas e melhores, como, por exemplo, a reduzir consumo de água, consumo de energia, racionalizar materiais para evitar desperdício. Então, eu posso citar como exemplo a obra do Solar Tambaú, que é onde eu estou diretamente envolvida. Considero uma obra que é referência não só na Paraíba, como no Brasil em sustentabilidade. Aqui na JCP a gente tem um cuidado muito grande com os projetos são muito bem discutidos, compatibilizados, tem mais de 15 disciplinas de projetos que são feitas, discutidas e coordenadas. Esses projetos vão ajudar a evitar improviso no momento da execução da obra, não vai ter aquelas surpresas na obra para resolver correndo e com um custo alto, retrabalho e desperdício de materiais, né? O grande problema hoje na construção. O que fazer para diminuir o entulho gerado por uma obra, já que isso é um desafio hoje do segmento da construção civil e gera sérios impactos ao meio ambiente?
Bom, aqui na JCP a gente tem uma preocupação muito grande com a gestão dos resíduos. A gente tem alguns mecanismos para evitar e diminuir. A gente tem um longo planejamento da obra, os projetos são muito bem feitos e compatibilizados, como eu disse anteriormente, e um controle de qualidade eficiente. Com isso, a gente consegue reduzir drasticamente os retrabalhos, as perdas na obra e, consequentemente, o custo desses serviços. Essa economia vai ser convertida em outras melhorias para os clientes. Então, a gente vai agregar mais valor fazendo economia. Então, essa é a nossa filosofia. Além disso, a gente tem uma parceria com o SESI, a gente está implantando um sistema de gestão de resíduos sólidos, que é pegar tudo que é embalagem de papelão, plástico, resto de tubulação, isopor, pallet de madeira, todo esse resíduo que é gerado, ele é quantificado, ele é armazenado e dado uma destinação adequada, ou para reciclagem, ou vai ser tratado para ir para um aterro, o cimento, concreto que não é utilizado, ele vai ser moído e reaproveitado na própria obra. Então são exemplos de como a gente colabora para a redução dos resíduos. Como é feita a análise das interferências entre projetos? Bom, esse é um tema que é muito importante. A gente aqui tem mais de 15 consultores e projetistas, né, para ter certeza que todos os aspectos da obra foi levado em conta e muito bem discutido. A gente tem reunião muito frequente com eles. E algo novo que a gente tem aqui na JCP é utilizar a metodologia BIM. BIM, que é BIM, é uma abreviação em inglês de Building Information Modeling, que é um modelo 3D. A gente faz no computador, a gente simula todos os projetos, por exemplo, estrutura, instalações, arquitetura. Você consegue ver em 3D todos eles juntos. Ao mesmo tempo, você consegue ver a interferência que tem conflito de tubulação com estrutura. Então, você consegue prever os problemas que a gente vai ter na obra. No método tradicional, muita coisa passa, demora muito tempo para você conseguir observar tudo. Então, acho que isso ele ajuda bastante a evitar retrabalho em obra. Nós estamos conversando com a arquiteta e coordenadora de projetos da construtora JCP, Greta Chances Correa. Greta, você poderia dar exemplo de mecanismos para diminuir o consumo de água em uma construção, em uma edificação? Sim, eu posso dar um exemplo que a gente utiliza aqui no Solar Tambaú, que é você reutilizar a água da chuva e também a drenagem de ar-condicionado. Quando está funcionando, está produzindo água e, por incrível que pareça, é bastante quantidade de água. Então, toda essa água de chuva e de ar-condicionado, ele é drenado para um reservatório especial para isso e vai ser reutilizado para a irrigação dos jardins. Então, acho que isso é um exemplo de como reduzir o consumo da água que vem da concessionária, né? E com relação à energia elétrica, você teria algum exemplo aqui nessa obra, na construção do Solar Tambaú? Sim, aqui eu tenho muitos exemplos. Eu acho que um exemplo disso é o conforto térmico, né, dentro dos ambientes. A gente teve o cuidado de fazer toda a periferia do edifício. Ele é feito de alvenaria dupla, é uma parede dupla, e entre ela tem um isolante térmico acústico. Além disso, a gente tem uma fachada ventilada em ACM, que são placas de alumínio composto, onde circula ar entre a parede e esse revestimento. E todos os vidros são duplos. É um vidro duplo com uma câmara de ar entre eles, e esse vidro ele filtra a luz, então vai ser iluminado o ambiente, porém o infravermelho, que é o calor, ele não entra. Então todo esse envelope que tem o edifício, ele vai diminuir a temperatura do ambiente. Então você vai diminuir o uso de ar-condicionado, de ventilador, de climatizadores, que é o grande vilão, né, do consumo de energia das moradias, né, e das lojas. Então isso é um exemplo de como diminuir o consumo de energia. Além disso, posso citar também o aquecimento da água, que é feito com energia solar, que é uma energia que está aí disponível, que é gratuita para todo mundo, para aquecimento de água de piscina, do chuveiro. E é lógico que quando tem um dia que está nublado, que chove, que você não vai ter essa energia disponível, a gente tem um backup, que é um sistema de aquecimento a gás. Então, você sempre vai ter água quente. Vamos a um breve intervalo, logo em seguida retornaremos nossa conversa com a arquiteta e coordenadora de projetos da construtora JCP, Construções e Incorporações, Greta Chances Correa. Estamos de volta conversando com a arquiteta e coordenadora de projetos da construtora JCP, Greta Chances Correa. E o nosso assunto, sustentabilidade na construção civil. A localização do Solar Tambaú realmente é privilegiada em termos de vista para o mar, essa beleza que é Tambaú. Você acha que a construção do Solar Tambaú é um exemplo realmente de sustentabilidade na construção civil? Com certeza, é um exemplo
exemplo não só aqui na Paraíba, como uma referência no Brasil. Seria interessante, inclusive, para o ouvinte construtor que está nos escutando, ter a noção do que vocês praticam e também exercitar na sua construção. Que outros exemplos de sustentabilidade você poderia citar na obra? Por exemplo, o uso de lâmpadas LED, né, que é uma tecnologia nova, ela é muito eficiente, ela tem uma durabilidade grande e consome muito pouca energia. Isso é um mecanismo. Sensores de presença também, você não precisa deixar ligado. Tem automação hoje em dia para iluminação, então você controla os horários que você vai precisar de iluminação. No Solar Tambaú, a gente tem nas áreas de circulação clarabóias, que são aberturas na cobertura onde entra a luz natural, ventilação, então você não precisa estar com a luz acesa durante o dia, né? Então esse é um outro exemplo de economia de energia. E de planejamento. Exato, projeto, foi tudo na etapa de projeto que a gente conseguiu visualizar tudo isso. Greta, a responsabilidade socioambiental se reverte hoje em vantagens competitivas no mercado da construção civil? Com certeza. Hoje em dia, a responsabilidade socioambiental, ela agrega valor à imagem corporativa da empresa, de uma maneira geral, e o cliente, que está cada vez mais exigente, ele já reconhece essas vantagens econômicas que ele terá em relação aos edifícios tradicionais. Então, ele vai gastar menos com água, energia, materiais mais duráveis, de qualidade, ele vai precisar gastar menos com reforma, manutenção. Então, o cliente ele já reconhece isso. Então, com certeza, é uma vantagem competitiva. São soluções simples, que não oneram o valor da obra, mas que trazem benefícios enormes, tanto para a construtora, para os clientes, quanto para a sociedade em geral. Eu acho que todos saem ganhando. Como uma construtora de pequeno e médio porte pode adotar práticas responsáveis? Qual é o caminho? Bom, eu acho que primeiro as construtoras têm que tomar consciência dessas vantagens. Acho que eu pude exemplificar como que isso ajuda. As construtoras, elas podem adotar essas práticas, incluindo sustentabilidade na estratégia da empresa, do modo que as práticas sustentáveis sejam presentes em todos os seus processos. Eu acho também que é importante ter um sistema de medição e controle para que esses resultados dessas práticas sejam visíveis e apoiados por todos. Greta, já que a gente conversou bastante sobre sustentabilidade na construção civil para a edificação do Solar Tambaú, para o nosso ouvinte ficar informado do que será essa edificação, esse empreendimento, o que é que vai constar do Solar Tambaú? Bom, o Solar Tambaú é um empreendimento misto, são 130 apartamentos e a gente tem a parte comercial embaixo, com lojas. Um diferencial é o sistema pay-per-use, que é você ter vários serviços como camareira, arrumação de quarto, motorista, personal trainers, que você paga conforme você vai usando. Então a gente vai ter uma administradora para gerar esses serviços. Vai ter um sistema de segurança muito forte, que é sala de segurança com automação, sistema de alarme, câmera de segurança, sistema de controle de acesso, eclusa. Então tudo isso também é uma grande diferencial do Solar Tambaú. Tecnologia, automação, telemetria, geradores de alta performance, a sustentabilidade, que é o que eu já falei bastante, e um acabamento top de linha, né, que é um revestimento em ACM, as paredes duplas, os vidros duplos também. Eu acho que tanto a arquitetura dele quanto os sistemas, ele já é um diferencial que faz com que seja um edifício de muito valor aqui na Paraíba. Você falou em diferencial. O Solar Tambaú está localizado no final da Epitácio Pessoa, de frente à praia de Tambaú, onde a nossa Constituição Estadual não permite a construção de edifícios acima de 5 andares. Tem um nível de construção. Como é que vocês estão exatamente se adequando com essa edificação à Constituição Estadual? A gente está de acordo com as normas, são 5 pavimentos, a gente tem um subsolo, né, para garagem, então tudo isso faz com que a gente esteja dentro da norma e aproveitando o máximo possível da vista para o mar. O nosso arquiteto teve o cuidado de, no seu projeto, de não bloquear a vista da Epitácio Pessoa, né? Essa abertura que você tem na Epitácio Pessoa para o mar, a forma em L que foi feito o nosso edifício e essa abertura na frente permite que essa visão de quem está na avenida não seja prejudicada. Então tudo isso é um cuidado também com a cidade, né? Falando em cuidado, João Pessoa, Tambaú cresceu bastante e há sempre um gargalo com relação aos resíduos sólidos em esgotamento sanitário. Como é que vocês estão tratando dessas questões?
Bom, a gente tem um sistema de drenagem de tanto de águas pluviais quanto de esgoto primário e secundário, utilizando a infraestrutura da CAGEPA, então aqui a gente não tem problema quanto a isso. Ok. Greta, eu agradeço a sua participação aqui no programa Espaço Ecológico, com essas informações sobre sustentabilidade na construção civil e essa edificação do Solar Tambaú. Aqui no final deve estar as pessoas de frente para o mar, uma construção totalmente sustentável, conforme você nos relatou. Fique à vontade para suas considerações finais que você achar importante para que o nosso ouvinte conheça essa beleza de edificação. Eu quis passar um pouco para vocês os aspectos de sustentabilidade do edifício, que é algo muito importante, e também descrever um pouco o que vai ser o Solar Tambaú. Eu acho que vale a pena visitar, conhecer, passar no stand de vendas para ver os apartamentos e, quem sabe, né, poderá ser um futuro morador dessa obra que é referência para toda a Paraíba. Ok, Greta, muito obrigado pela sua participação. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigado, Gualberto. Espaço Ecológico. 9 anos no ar.